Será que o Sheldon é autista? Eu acho que eu não devia nem estar perguntando isso, né? Mas tudo bem. Oi, meu nome é Brenda Fonseca, eu sou criadora desse canal. Eu tenho um Instagram que fala sobre TDAH e autismo. E hoje eu tô aqui pra falar de um personagem que é o meu personagem favorito. Eu vim trazer pra você a verdade definitiva se o Sheldon é mesmo autista ou não. E você me fala, mas ele já falou e a gente já assistiu a série e ele fala que não, que ele já foi testado. Mas aí eu venho trazer pra você algumas informações que eu achei num site muito bacana, vou deixar o link aqui, que fala sobre o autismo do Sheldon. O Sheldon, ele cresceu nos anos 1980. E nessa época, ele, além de ter nascido nos anos 80, que né, o autismo ele não era muito difundido, principalmente o nível 1 de suporte, ou o antigo Asperger, o Sheldon foi criado no Texas, que é um estado super conservador dos Estados Unidos. E, além de tudo, ele tem o que hoje seria chamado de superdotação ou altas habilidades. Desculpa, eu não sei muito sobre isso, estou pesquisando para trazer mais conteúdo para vocês sobre isso, porque tem vários personagens que são superdotados, né, tem altas habilidades. Mas aí, por isso, ele passava debaixo do radar, porque ele compensava, tá, gente? Usando muito assim a palavra, todos os outros, né, as outras características complicadas dele com essas características boas, né, que seria a superdotação. Então, ele é um pouco peculiar, ele é um pouco diferente, mas ele é super inteligente. Ele foi pra escola, pra faculdade com 14 anos ou 11 anos, eu não lembro direito. A justificativa dele não ter o diagnóstico é essa, mas durante a série, gente, é muito claro. Inclusive, eu geralmente não falo, tá, se a pessoa é ou não autista. Mas nesse caso, eu vou falar que sim. Eu achei uma análise de um médico falando que ele é assim. Então, com base na análise desse médico, eu vou estar falando que sim, o Sheldon é autista, tá? E teria uma superdotação ou alta habilidade. E aí agora eu vou trazer algumas características que eu, como autista nível 1 de suporte, me relaciono com o Sheldon. E outras que eu não me relaciono, mas que são bem óbvias na série. E eu queria compartilhar, porque pode ser que se eu não me relaciono, você se relaciona. Eu vou pedir pra você se inscrever, gente. Se inscreve. Amator. Se inscreve, eu tô na meta de chegar nos 1000 inscritos. Não sei quando isso vai acontecer, mas tô prevendo aí que 2023 vai ser o meu ano. Então, se inscreve lá, por favor. Vou fazer igual o Chão. Vai ser PN não, você se inscreve. Se inscreve. Se inscreve. Primeiro eu também quero falar, né, do quanto eu sou fã. Eu assisti Young Sheldon, né, que é o Sheldinho. Eu assisti The Big Bang Theory. Eu acompanho o Jim Parsons, que é o ator, né, que faz o Sheldon. Eu amo o trabalho dele. Admiro ele como pessoa. Eu assisto até hoje, né, porque ainda estão saindo os episódios. Eu assisto semanalmente os episódios de Young Sheldon. Eu já assisti The Big Bang Theory umas 4, 5 vezes toda. Então, assim, eu posso dizer pra vocês que eu sou um pouquinho Sheldon maníaca. E olha pra você ver que engraçado. Isso começou antes mesmo de eu saber do autismo. Eu sempre me relacionei muito com as características dele, mas eu não sabia por quê. Rotina rígida. O Sheldon tem uma rotina super rígida, ele tem horário até pra ir no banheiro, e isso é bem característico do autismo, você ter uma rotina pré-definida e seguir lá ao pé da risca, e ficar um pouco nervoso ou bravo quando essa rotina é quebrada. Então, o Sheldon tinha rotina para ir no banheiro, tinha rotina para comer, né? Que no caso, tal dia era o dia de comida tailandesa, tal dia era de comida chinesa, e tinha que ser pedido tudo da mesma forma. Então, quando, por exemplo, um dos amigos não poderia ir, ele ficava muito frustrado, porque a comida ela era sempre pedida da mesma forma. E isso eu também compartilho. Até hoje eu só tomo sorvete de chocolate e maracujá. E é só de chocolate e maracujá. Se não tiver outro, eu prefiro não tomar, porque é o único que eu tomo. Então, o Sheldon tem essa característica que eu me relaciono bastante, além de outras. Dificuldade com a comunicação não verbal. O
Sheldon, ele, desde pequeno, né? Pequeno, você nota que é mais difícil pra ele entender ironia, sarcasmo, entender brincadeiras. E aí, no início, ele tinha a irmã dele, a avó dele, a mãe dele que ajudavam. Na série, ele tem a Penny, que ajuda muito. E nisso eu me relacionei muito, porque tem pessoas na minha vida hoje que, graças a Deus, também me ajudam muito. Porque eu pergunto, é brincadeira? E a pessoa fala, é. Aí eu então, a pessoa tá falando sério? Não. Ou então a pessoa fala alguma brincadeira e ela vai, Brenda, é tal coisa. Porque se você me falar que uma coisa é uma coisa, eu vou entender provavelmente literalmente. Então essa literalidade acontecia muito na série. Então já entra em entender sarcasmo e ironia. Não entendo, Sheldon não entende. E eu lembro, gente, do melhor episódio que tem, que é o episódio em que ele tem um aplicativo, alguma coisa assim, que detecta emoções. Então, se a pessoa tá brava, pela cara, o aplicativo aparece bravo. Tá triste, triste. Eu queria um aparelho daquele. E aí ele fala que ele queria também, que na verdade ele queria que ele funcionasse dessa forma, porque pra ele é muito difícil não entender quando as pessoas estão bravas, quando as pessoas estão tristes. E eu também não consigo notar muito. Eu noto, lógico, que se a pessoa estiver chorando na minha frente, eu sei. Mas às vezes eu não entendo por que a pessoa tá brava, sabe? Se ela tá brava. E aí isso é um pouco difícil. Problemas com a empatia. O que acontece? O Sheldon, ele podia ser considerado uma pessoa um pouquinho egoísta, ou que, não tinha empatia, que não cuidava das outras pessoas, mas na verdade ele tem, só que é uma empatia um pouco diferente, tá? Eu acho engraçado que, por exemplo, ensinaram pra ele que quando uma pessoa tá triste, você tem que dar uma bebida quente. Então, ele não faz isso por sentir que a pessoa está triste. Ele pergunta, você está triste? Então eu vou fazer uma bebida quente. Porque na cabeça dele ele faz essa conexão. Aí as pessoas falam, mas ele realmente não estava sendo empático. Eu falei, não, realmente não estava. Mas eu acredito que pelo menos ele estava tentando. E algumas vezes ele demonstra, assim, uma luta contra essa rigidez mental dele. E aí ele tenta ser empático, ele tenta cuidar. Mas, no geral, ele é diferente. Tá? Isso eu não me relaciono tanto não, que pelo contrário, eu sou até um altruístinha demais. Na verdade não, porque também tem coisa que eu sou meio egoísta. Fisicamente desajeitado, isso eu me relaciono. Eu sou uma pessoa que tem 2 mãos esquerdas e eu não sou canhota. Então assim, o Sheldon, pelo que você dá pra ver, né, ele é bem alto e ele tem 0 coordenação motora, tem algumas coisas que ele não consegue fazer. Dirigir, por exemplo, ele é um adulto funcional, ele entende como o carro funciona, mas ele tem dificuldade, em controlar. Eu tirei carteira, não vou falar que eu dirijo não, mas eu tirei carteira. Então, assim, eu consigo me relacionar, fora que ele não é muito bom em esportes, eu também nunca fui. E é isso, né? O clichêzão dos nerds. Os nerds não são muito bons nisso mesmo, não. Comportamentos repetitivos, né? Quem não se lembra do Penny? Ele tem que fazer 3 vezes. Algumas pessoas podem relacionar isso com toque, mas no artigo que eu li que pessoas com autismo também, no espectro autista, também podem ter comportamentos repetitivos. Eu acho que eu não tenho, mas talvez eu tenha, eu não sei, tá? Mas, se me insistindo em contar como comportamento repetitivo, então eu tenho que comer as unhas, os cantinhos tá até ferido, eu arranquei um bife ontem de comer nas unhas. Resistência a mudanças. Sheldon teve uma temporada, Se você ainda não assistiu tudo, eu te sugiro que pule, tá? Eu vou até marcar aqui, tá? Mas teve uma das temporadas que ele foi embora, porque ele não tava aguentando, tanto que as coisas estavam mudando rapidamente. E ele não sabe lidar com isso e ele fica muito nervoso e muito chateado. Teve a vez dos gatos também, que eu acho que teve alguma mudança muito grande, aí ele foi e adotou um monte de gato e a mãe dele teve que ir lá resolver. Então, você vê que tem muitas coisas assim que são bem características do autismo. Os hiperfocos, Quem não tem? Eu tô com esse aqui agora, que é o YouTube. Mas o Sheldon tem os seus hiperfocos, no caso a ciência, quadrinhos,
alguns jogos, né? Então, o Fun with Flags, né? Que é o programa dele de bandeiras. Então, ele tem alguns hiperfocos que ele manteve durante a vida e alguns que são novos. E eu acho isso muito interessante, porque eu acho que foi uma das coisas... os trens, né? Que ele é apaixonado por trens, que ele manteve durante toda a vida. Eu já não me relaciono tanto assim, porque por causa do TDAH, eu tenho hiperfocos muito fortes, mas eles duram um curto período de tempo. Acabou a dopamina, acabou o hiperfoco. Enquanto que o Sheldon, né, por ser o autista clássico, ele se mantém. Os hiperfocos dele se mantêm por muito tempo. Eu queria que os meus mantivessem. Eu ia ser muito mais feliz. Tudo bem. Evitar contato físico. Não gosto. Esses dias um senhor, né, na verdade, não era nem um rapaz, não. Ele pegou no meu braço, assim, ficou segurando e eu... Gente, não é nojo, não é chatura, é só porque realmente me incomoda muito, eu não sei porquê, eu não gosto de ser segurada. Quando eu era pequena, sabe quando tem aquelas brincadeiras de lutinha que você fica segurada? Assim, eu entrava em desespero e meu pai mesmo, ele brincava, né, de prender a gente nas pernas, eu não gostava, eu ficava muito nervosa. Não gosto que me toque, eu não gosto que pessoas que eu não conheço me toquem. Eu era da igreja, né, tem uma época que eu ia mais na igreja e eu lembro que tinha uns negócios de segurar a mão do irmão, né? Gente, eu tinha pânico de segurar a mão do irmão. Passava muito tempo e eu lá segurando e eu, oh meu Deus, o pastor não vai estar lá pra poder soltar a mão, não, porque eu não gostava. E não é por uma questão de germes, né? Porque o do Sheldon um pouco de germes e tudo. O meu é porque eu realmente não gostava, não, me incomodava. Agora, pessoas da minha família eu abraço, eu seguro, eu faço carinho. Poucas vezes, eles nem são tão acostumados quando eu abraço, é porque eu amo mesmo. O Sheldon, né, podemos ver no início e durante a série que ele tem muita dificuldade nisso, até com a Amy, que é a namorada dele, né. Inteligência acima da média. Brenda, mas nem todo autista é inteligente, nananana. Gente, eu sei, mas... uma característica bem forte em pessoas autistas é que elas são muito inteligentes naquilo que elas se propõem a fazer. No caso do Sheldon, ainda tem outro transtorno, que pode ser a síndrome de Savant, pode ser alto desempenho, pode ser superdotação, eu não sei se isso é a mesma coisa, gente, também vocês me perdoam, mas pode ser que ele tenha tudo isso. E geralmente esses transtornos vêm acompanhados do autismo. Então, por exemplo, o The Good Doctor, ele tem a síndrome de Savant, mas ele é autista. A inteligência do Sheldon não é assim uma característica. Sou inteligente igual o Sheldon? Quem dera se eu fosse, não estava aqui gravando vídeo pro YouTube. Estaria, sei lá, ganhando um Nobel. Então, é uma característica bem forte dele. Memória fotográfica. O Sheldon, ele tem uma memória fotográfica e isso também é uma coisa bem comum em pessoas com alto desempenho, né, superdotação, síndrome de Savant e autismo também, tá? Tem umas memórias assim cabulosas, às vezes não lembra o que precisa, mas do que não precisa lembra. Eu, por exemplo, não lembro onde eu coloquei as minhas coisas, mas eu lembro o CPF de todo mundo lá de casa. Eu também não entendo. Ingenuidade, isso eu compartilho com o Sheldon. Gente, eu sou muito ingênua e não num bom sentido de ai fofo, não, é de ingênuo de as pessoas passar a gente pra trás mesmo porque a gente é ingênuo demais. E o Sheldon, né, ele é constantemente, na verdade ele é muito inteligente, então quando ele descobre realmente ele bola os planos dele lá, maquiavélicos, ele faz a lista dele lá, né, de pessoas que ele tem raiva, mas ele é bem ingênuo, ele é às vezes até um pouco infantil, né, sabendo que ele é infantil, eu acredito que às vezes eu também sou, e isso é uma característica um pouquinho que dá pra se relacionar com autistas adultos. Nossa, que trava-língua legal. Tenta falar autistas adultos aí, rapidão. Autistas adultos. Bem difícil. Dificuldade pra mentir. Por que é difícil mentir pra pessoa que tem autismo? Gente, porque se a gente não sabe maneirismo, essas coisas, como é que a gente vai saber mentir? Tá? Uma coisa é você mentir online, tá? Agora mentir cara a cara, mente assim, não sei. Gente, o Sheldon
é um dos meus personagens favoritos da cultura pop. Eu quero saber de você. Você concorda? Você discorda? Me conta nos comentários. Eu acho que é bem óbvio, mas se você discordar de mim ou se você concordar comigo, coloca nos comentários para me ajudar. Eu tô aqui toda quarta e domingo às 8 horas em ponto. Tô lá no meu perfil do Instagram também falando sobre TDAH e autismo. Tô lançando uma série de reels que traz personagens da cultura pop. Eu vou lançar enquetes também para saber quais personagens você quer ver nesse quadro. E é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui e te vejo quando eu aparecer de novo. Erros de gravação. No início o universo era denso e quente após milhões de anos houve a expansão e de repente a Terra esfriou, os atótopos surgiram, neandertais, ferramentas, a muralha da China, matemática, ciências, história e o mistério que começou com Big Bang. Eu fiquei hiperfocada. O bicho. E agora? Oh, Jesus Christ, eu vou ter que gravar com o bicho ali. Jesus Christ. Se ele vier pra cá, eu vou ter que parar. Bicho maldito, perdi a linha de raciocínio.